Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu compartilhei com a igreja lá em Caruaru, no mês de agosto, nas nossas quartas Power. Eu ministrei essa mensagem. Nós falamos em agosto sobre adoração, e eu queria compartilhar. Na verdade não foi em agosto, foi em junho, melhor dizendo, em junho, mês de junho, nós falamos sobre adoração. E eu queria então compartilhar com vocês também. O tema dessa mensagem eu estou intitulando como religiosidade versus adoração. Eu esqueci de mandar para os irmãos aqui não o slide, mas o esboço, né? Eu acabei esquecendo, mas eu vou até mandar para, se puder aí ajudar de alguma forma, pelo menos com os textos. Eu vou começar com o Salmo de número 27. Você pode abrir sua Bíblia, Salmo de número 27. Eu não vi se Eduardo está por aí. Eduardo está aí? Não. Tá aí, eu vou mandar para Eduardo aqui, que vai ficar mais fácil para mim. Ok. Salmo de número 27, apenas o verso 4, diz assim a palavra do Senhor: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Diga comigo, uma coisa eu quero buscar. Diga, é a presença de Deus. Quantos são apaixonados pela presença de Deus? Quantos querem mais da presença de Deus? Nós precisamos querer cada vez mais. Ter fome da presença de Deus é algo que nós, como igreja, nós precisamos ter. E é algo que a gente preza tanto no CCA. Mas eu quero compartilhar algo com vocês a respeito disso, trazendo um pouco dessa história de Davi. Ele escreve esse salmo, é uma canção, e é algo que Davi, ele amava, era estar na presença de Deus, né? E Davi, ele não buscava um culto. Às vezes a gente, fazendo alguns paralelos, existem muitos tipos de crente hoje, muitos tipos de pessoas que estão vindo à igreja hoje. Uma delas é aquela que busca uma experiência, que busca algo novo para um momento. Eu quero dizer para você que Deus não é essa pessoa para você. Deus, ele não é apenas para um momento, Deus é para a eternidade. Ele nos comprou e o preço dessa compra foi de sangue. Então ele nos comprou por inteiro, não foi para uma experiência, não foi para viver um momento, apenas, uma temporada da nossa vida. Ele nos comprou para a eternidade. Então Davi, ele entendeu isso, e ele não estava buscando um culto, ele não estava buscando uma tradição, um ritual cristão, né, religioso. Ele não estava buscando respostas para os problemas dele. Quando ele estava cultuando, ele estava fazendo isso porque ele queria contemplar, diga contemplar, a beleza e a formosura. Então ele queria ver a presença, a formosura do rei, o qual ele adorava e amava. Então ele buscava uma coisa, ele buscava a presença de Deus. E esse salmo, irmãos, é mais do que uma amostra do quanto que Davi, ele amava a presença e desejava cada vez mais essa presença de Deus. E eu percebo que para Davi, Deus não era apenas um compromisso na agenda dele. Preste atenção nisso. Para Davi, Deus não era um compromisso na agenda dele. A agenda de Davi, com certeza, era uma agenda muito pesada. Ele era o rei daquela nação, né? Até Davi se tornar rei, ele também tinha uma agenda pesada. Ele cuidava das ovelhas do pai dele, e ali foi um treinamento para ele. Mas a Bíblia nos conta que quando Davi, ainda menino, ele vence o gigante, a agenda de Davi muda. A agenda de Davi torna-se uma agenda frenética. Ele passa agora a comandar o exército, e não era algo e nem uma tarefa fácil. Ele passa a lidar agora com a fama. A agenda de Davi, depois que ele vence o gigante Golias, ela dá uma turbinada. E Davi agora, ele não podia mais estar no campo cuidando das ovelhas, porque agora ele tinha que estar treinando soldados para vencer exército. Ele tinha que estar agora nas batalhas. Não era uma tarefa fácil, mas o coração de Davi ainda permanecia um coração apaixonado, um coração de alguém que amava a presença. Irmãos, ele desejava cada vez mais a presença de Deus.
porque Deus era o centro da vida de Davi. Será que nós estamos tão apaixonados ao ponto da nossa agenda não tirar a nossa paixão por Jesus e Ele ainda assim ser o centro da nossa vida? Esse é um desafio para a igreja contemporânea. Esse é um desafio para nós como cristãos. Sabe, a pergunta para nós é: será que temos o mesmo coração ou estamos buscando a Deus por interesses próprios? Porque essa é uma questão muito séria da igreja dos dias atuais. Pessoas que estão buscando a Deus por interesses próprios. Será que não estamos nos contentando, meus irmãos, com os momentos religiosos vazios, sem graça, sem transformação? Muitas vezes estamos acostumados com os eventos. Pessoas que vão para o encontro, eu estava conversando com um pastor essa semana, de um dos encontros que a gente foi em algum lugar, eu não lembro quem foi o pastor mais, mas esses dias foi de tanto encontro, e eu conversando com o pastor, e ele disse, e eu perguntei, como é que está lá os irmãos que foram para o encontro? Ele fez: pastor, está uma bênção, mas tem um irmão que caiu de novo, foi para a bebida de novo. Eu disse: oh meu Deus, que triste, que terrível. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, e a gente para pensar nessa geração, esse é um problema que nós temos que lidar com ele nessa geração, a inconstância. Diga inconstância. E não é com a inconstância do outro, é com a minha inconstância, a minha. Então eu preciso lidar com essa coisa que está dentro de mim por causa desse mal que está entre nós, nessa geração, na nossa sociedade, na nossa forma de lidar com as pessoas, na nossa forma de lidar com as coisas, na nossa forma de lidar com o que é novo para nós, né? A tecnologia tão avançada está nos levando a ser pessoas inconstantes, pessoas que descartam rapidamente tudo e todos. Então, será que nós não estamos vivendo assim como religiosos? Davi, ele ansiava pela contemplação constante. Diga assim: contemplação constante. A contemplação constante é uma vida de estar estável, de você ficar realmente numa decisão que você tomou ali e você manter essa decisão em Cristo. Sabe, a mudança de vida que nós tivemos quando recebemos a Cristo como Senhor, não é para uma fase da vida, é para a vida toda, como eu disse e repito, para a eternidade. Mas Davi, ele nos mostra esse coração de alguém que contempla e que queria contemplar a Deus de uma forma constante, de estar na presença, como diz o texto sagrado. Uma coisa eu peço e é o que eu vou buscar: estar na presença, contemplar a sua face. Então ele não apenas falava, ele vivia. Sua adoração era tão intensa, irmãos, tão visível e tão sincera. E ele não era apenas quando ia para a tenda, que ficou conhecido como a tenda de Davi, mas era em todos os momentos da vida dele. Ele dançava, ele cantava, ele oferecia sacrifícios, ele vivia constantemente na presença. Então ele se derramava sem se preocupar com a sua reputação. Veja o que ele diz, está escrito. O Salmo 122, versículo 1 é muito conhecido, diz: alegrei-me quando me disseram, com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse aqui é o coração desse homem apaixonado. Eu não vou para a igreja, eu não frequento um culto de celebração como esse, porque simplesmente eu tenho que dar uma satisfação para a minha liderança. Porque se eu não estiver, alguém vai ligar para mim. Alguém vai perguntar por que eu faltei. Então vai ser chato esse negócio. Então eu vou porque eu estou escalado. Eu vou porque o meu time, no ministério que eu estou servindo, vai estar servindo nesse culto. Então por isso que eu vou. Mas a minha vontade era ficar em casa. Gente, nós estamos vivendo esse tempo onde tem pessoas que estão indo por causa do compromisso que firmaram, e aí elas dizem assim: eu vou ter que ir. Não há uma motivação
por causa da beleza de Cristo, porque como igreja e corpo de Cristo, nós vamos nos juntar para oferecer uma adoração profunda, como incenso ao Senhor. Eu vou me reunir com parte do corpo de Cristo na terra, para oferecer a Jesus o que eu tenho de melhor, que é o meu coração. Então, essa adoração, ela está mais parecida com religiosidade. Então Davi, ele não ia para a casa do Senhor por costume, ele ansiava, ele se alegrava, ele esperava por esse momento e havia nele expectativa. Agora, irmãos, como é a nossa geração? Como sou eu? Diga assim, como sou eu? Agora olhe para o seu irmão e diga, como é você diante da presença? Então, adoração versus religiosidade, nós vamos entrar um pouquinho e aprofundar nisso, porque eu queria perguntar para você o seguinte: quando foi a última vez, para você pensar, quando foi a última vez que você ansiou estar com Jesus, como quem deseja água, num dia de sol quente, e você decide fazer uma caminhada? Imagina você fazer uma caminhada. Hoje eu estava vindo para aqui, e quando eu entrei aqui na cidade, a principal ali, acho que é a Rui Barbosa, estava interditada. O trânsito estava pedindo para fazer desvios, porque tinha gente lá correndo, caminhando. Eu vi pessoas subindo aquela BR ali, correndo, muito corajosos, né? Deus os abençoe. Mas imagina você fazer um trajeto de quilômetros de caminhada e corrida sem uma garrafinha d'água. No final você está colocando a sua língua para fora e dizendo, eu quero água. E você pode ser um apaixonado pela Coca-Cola, e alguém dizer assim, você quer uma Coca-Cola? Você vai dizer, não, eu quero água, porque o corpo está pedindo. O salmista, nos Salmos de Corá, está escrito assim, como a corça suspira pelas águas, ó Deus, assim a minha alma suspira por ti. É assim que nós precisamos ansiar por Jesus, pela presença. E a igreja é um momento, mas é um momento também muito especial. É um momento onde nos reunimos para entronizar a pessoa de Jesus, para levantar a Ele incenso de adoração. Então não é qualquer coisa, porque estão tratando os cultos como qualquer coisa, e é muito sério isso. Então, será que o culto para nós não está virando mais um item na nossa rotina semanal? Porque a nossa vida é cheia de rotinas, cheia de agenda, né? É agenda para isso, para aquilo, para médico, academia, para quem gosta e vai, tantas coisas, tem lá a agenda dos discípulos. Será que o culto não é mais uma rotina nessa agenda? Você sente a presença, se alegra com a presença, ou apenas vem ao culto para cumprir essa rotina religiosa? Então é sobre isso que nós queremos falar. Agora a gente vai entrar na mensagem. As irmãs Marta e Maria, elas nos trazem um retrato muito interessante dessa tensão entre a religiosidade e a adoração. Agora abra sua Bíblia e vamos aqui estudar um pouquinho sobre esse comportamento dessas duas irmãs. Lucas capítulo 10, versos 38 ao 42. Diz a palavra: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Diga assim, muito serviço. Mas não é desse jeito, diga assim, é muito serviço. Agora, diz o texto, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã
tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, quando a gente observa esse texto aqui, que é muito conhecido, essa história é muito conhecida, já ouvi muitas mensagens falando sobre Marta e Maria, inclusive também mostrando a importância de Marta, que tem sim sua importância. Porém, aqui nessas duas mulheres nós vamos ver duas atitudes e duas respostas que o próprio Senhor dá delas. Duas respostas que o Senhor fala sobre elas. Olhando o comportamento de cada uma, o Senhor fala delas. Duas respostas dele diferentes. Nós vamos ver aqui, Marta, eu vou trazer hoje num contexto da religiosidade, ilustrando Marta como uma personagem religiosa aqui, tá? Me permitam fazer isso. E Maria como um coração quebrantado e adorador, tá? Eu sei que Maria e Marta podem ser trazidos de vários outros contextos e formas, e é muito lindo isso, mas hoje eu quero falar da religiosidade versus a adoração. E quando a gente para pensar aqui sobre Marta, a gente vai ver uma representação de religiosidade muito ativa. Muito ativa. E a gente percebe ela muito ocupada, muito preocupada com o quê? Com aquilo que a gente se preocupa, a aparência do serviço. Eu fico imaginando, quando eu medito sobre esse texto, eu fico pensando como, inclusive nós líderes, pastores e líderes, supervisores, e muitos pastores em muitos lugares, uma pessoa como Marta é a principal candidata para estar no púlpito. É a principal candidata, por quê? Porque tem proatividade. É uma pessoa que você olha para ela e diz assim: essa daí tem que ser líder. Por quê? Porque ela é aquela pessoa que serve, é aquela pessoa que não pode ver nada parado, que ela está ali ajudando, ela está fazendo alguma coisa. Gente, isso é muito legal, isso é uma bênção. Mas quando o coração está só nisso, aí esqueceu a melhor parte. Por quê? Porque quem está olhando pode ser o líder e está valorizando, e muito bem valorizado, porque nós precisamos valorizar também o serviço. Porém, nós não podemos nos esquecer que quem está vendo a intenção do coração é muito maior do que o pastor, do que o líder, do que um supervisor, ou do que qualquer outra pessoa. Quem está vendo o coração é aquele que nos criou. Então, quando a gente percebe, para olhar isso aqui, a gente vai ver isso, e irmãos, isso aqui não é uma crítica para o voluntariado, mas é um alerta, porque é algo que eu tenho percebido lá em Caruaru, e tenho conversado com alguns irmãos, inclusive essa semana foi uma das pautas da reunião de supervisores que eu levei, foi esse cuidado de supervisão, em que a pessoa ela dá muito de si para o ministério, mas na escala em que ela não está escalada para o culto, ela não vai, porque agora eu vou descansar, e isso é um perigo. Então ela é muito ativa, então as pessoas nem sentem falta dela, porque ela sempre está presente, ela sempre está fazendo tudo. Então quando ela falta, é algo assim: tudo bem, ela já está trabalhando tanto, ela já vem tanto, ela já participa tanto, ela está inclusive nos 3 cultos, então está tudo bem. Só que tem um detalhe: quando Jesus olha para Marta, Jesus faz, eu fico pensando como um pai e uma mãe quando vai chamar um filho, né? Eu fiquei pensando quando eu chamo Gabriel, a responsabilidade de alguma situação, de Gabriel, rapaz. Eu fiquei pensando em Jesus: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não vai ser o quê? Tirada. Então, quando a gente olha para isso, nós podemos perceber aqui essa inquietação de Maria por fazer, mostrar. E podemos, irmãos, estar com muitas boas intenções, mas deixando a boa parte de lado. Diga: eu posso
diga inconscientemente, está fazendo muitas boas coisas, servindo muito bem, mas deixando a melhor parte de lado. Podemos ou não podemos? Marta fez isso aqui porque ela queria deixar Jesus chateado? Não, ela queria agradar. Ela queria dar o melhor. Quem não quer dar o melhor para o Senhor aqui, irmãos? Quando a gente vê que Deus não deve nada a ninguém, e quando a gente faz para o Senhor, Ele recompensa. Ou seja, tudo que a gente faz, eu imagino que você também queira fazer porque você ama Jesus, porque você ama a obra dEle, você ama a igreja dEle, você ama, então você serve, você está nos ministérios, e aí de repente você está até em 5 ministérios, né? Parece até o ministério quíntuplo, que está em tudo. Lá a gente fez um levantamento e a gente 5 ministérios, de corta, porque quando para de vez, estou cansado, por quê? Deixou de buscar a melhor parte para ficar inquieto demais. Agora Maria representa o quê? Uma adoração silenciosa, rendida, despreocupada com os olhos humanos e focada em ouvir Jesus. Diga despreocupada com os holofotes. Diga mais preocupados em ouvir Jesus. Quem quer ouvir Jesus aqui? Então abra os seus ouvidos nessa manhã. Quem tem ouvidos, ouça. A gente tem que ter também um certo cuidado, e aqui é uma ressalva, tá? Eu quero falar para você, nós temos que ter também muito cuidado com os extremos. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não quero mais servir nada, que eu quero só buscar Jesus. E aí não faz mais nada, só quer agora dar trabalho. Não cuida, não auxilia, não ajuda, não faz mais nada. Então, gente, eu estou falando aqui de corações, eu estou falando aqui de intenção de coração, eu estou falando aqui de sinceridades. Então alguém que ama muito Jesus se importa com a obra dele, não deixa de fazer a obra dele. Agora alguém que se envolve muito com a obra pode deixar de fazer o principal, está fazendo para Jesus, mas sem agradar Jesus. Então quantas vezes Jesus está entre nós e nós não estamos dando a mínima? Quantas vezes nós estamos no culto e o Instagram ainda é mais importante? Quantas vezes estamos no culto e dar uma olhada e ficar passando o feed é mais importante? Quantas vezes estamos aqui no culto e é mais importante ficar observando quem está hoje, quem não está hoje, e quem está fazendo, quem não está fazendo, quem está, quem está desatento, quem não... Quantas vezes? Eu falo por mim mesmo. E é algo que eu estou ministrando aqui para vocês, mas eu sou confrontado pelo Senhor. E eu escrevi essa mensagem sobre isso, porque eu estava sendo confrontado pelo Senhor, na minha religiosidade. Então, meus queridos, quantas vezes estamos tão ocupados, fazendo algo para Deus, que esquecemos de estar com Ele, simplesmente contemplando a face, a formosura e a beleza dEle. Então eu quero trazer aqui 3 confrontos diretos entre a religiosidade versus a adoração. O primeiro confronto aqui, diga comigo assim: adoração nasce da admiração, religiosidade nasce do hábito. Gente, isso é muito profundo. A adoração nasce da admiração, a religiosidade nasce do hábito. Enquanto que a adoração é contemplação, a adoração é você parar para ouvir o Senhor, é você parar para meditar, para estar com o Senhor de verdade, não apenas de corpo presente, mas com entrega sincera. A religiosidade é o inverso, é o hábito. Eu levanto as mãos porque crente, quando está cantando, fecha os olhos e levanta a mão. Eu me balanço porque está na vibe. É o worship. Eu tenho alguns comportamentos porque eu estou vendo uma galera lá no YouTube que está em alta e eles fazem assim, então eu faço também. Isso é o que? Do hábito. Não há sinceridade nisso. E nós precisamos observar como está realmente o nosso coração. Se está adorando por causa da admiração por quem Jesus é, ou porque simplesmente é um hábito meu.
Eu venho para a igreja não para admirar o Cristo ressurreto, aquele que me comprou e me amou, e eu dou a minha vida por Ele. Não, eu vou porque é um hábito, eu me acostumei, porque desde criança meus pais me levaram para a igreja. Porque os meus amigos estão indo, e a galera indo, eu vou também, porque eu sou Maria, vai com as outras. Eu faço o que os outros fazem. Então isso é hábito. Nos habituamos com algumas coisas, sim ou não, irmãos? Então a adoração não é do hábito, a adoração é do quebrantamento de alguém que admira a coisa mais importante que existe, Jesus. Então Maria estava aos pés de Jesus fazendo o quê? Maria estava lá admirando, ouvindo, rendida aos pés. Maria estava nesse lugar, ela estava simplesmente ali. Ela estava diante de Jesus, ouvindo Ele, como Davi no Salmo 27. É tão lindo isso. Não havia música ali, não havia um evento, não havia uma programação especial, só Jesus. Ela entendeu que isso era o suficiente. Agora, será que Jesus ainda é suficiente para nós? Ou nós precisamos buscar as nossas experiências? Será que você precisa de estímulos humanos, programações especiais, música do momento para criar aquele clima ideal para a gente adorar, irmãos? Porque se não for a música da vibe, nem cantou minha música hoje. Então isso é hábito. Não adoração, não é contemplação. Contemplação você pode cantar, a minha vida é do mestre, do finado Lázaro. Você pode cantar a música da harpa cristã, porque não é a letra, ou não é simplesmente a música do momento, mas é o que está dentro de você, é o que você está declarando para aquele que você ama. Então isso não é hábito, isso é paixão, é diferente. Então a religiosidade nos faz buscar as experiências, a adoração nos faz buscar um relacionamento com a pessoa mais importante que é Jesus para nós, amém? Ele é a pessoa mais importante. Quem admira Jesus quer se parecer com Ele, não é se parecer com Alessandro Vilas Boas. A gente estava conversando no carro, eu vim com os meninos que vieram para o casamento. Lá, os meninos lá são do louvor, né? Meu filho, minha nora e os meninos, e Arthur e Larissa. E a gente conversando sobre algumas coisas e veio um assunto de um jovem que tudo que ele faz, parece que ele fica na frente da TV, pegando cada movimento de Alessandro Vilas Boas. É impressionante. Aí os meninos viram esse rapazinho liderando um determinado lugar, e ele falou umas coisas assim, a mesma coisa dela. Meu Deus! Então, eu fico imaginando a dependência emocional à distância, que em nome de Jesus, que Alessandro Vilas Boas não caia, ele continue íntegro e temente ao Senhor. Mas se esse cara cair, tem muita gente caindo junto. Sabe por quê? Expectativas em pessoas. Isso é força do hábito, é do momento. Então quem admira Jesus quer se parecer com Ele, não só frequenta igreja, vive um ciclo de eventos sem transformação. Quem só vive dessa forma. Agora, em segundo lugar, diga segundo lugar, diga religiosidade, corre para fazer. Diga adoração, para ouvir. Gente, a religiosidade nos leva a dizer assim: olha, deixa comigo, pode deixar. Não, mas é na hora do culto, não tem problema não. Eu vou estar servindo a Deus com os meus dons e talentos. Eu não estou fazendo uma crítica aqui se você serve nos ministérios, pelo contrário, nós temos a cultura do voluntariado, e que bênção, e que bom que você é um voluntário, e nós honramos tanto isso, nós amamos tanto e oramos tanto pelos nossos voluntários. Vocês são especiais demais. Mas não deixe, meu irmão,
Que isso se torne uma força do hábito na sua vida. E você esqueça a melhor parte. E você deixe a religiosidade fazer com que você só faça. Porque vai chegar uma hora que isso cansa. E tem muita gente dizendo assim: ah, pastor, porque o ministério é pesado. Tem que ter leveza, pastor, porque senão eu... Olha, por que muitas vezes você pega coisa que não deveria pegar para fazer? Não sabe dizer não para muitas coisas. Sabe, essa carência emocional de fazer para que as pessoas vejam e te elogiem. Isso é uma dependência emocional em alguma área aí da sua vida. Você precisa fazer para alguém ver e te elogiar, para te validar. Isso não é saudável. Porque chega um momento que aquilo que você está necessitando não te supre mais. Porque você está acostumado com dopamina. Enquanto mais você faz, mais elogio você recebe, mais reconhecimento do teu líder você tem. E isso é dopamina para você. Isso te satisfaz, mas vai chegar um momento em que você não tem mais para dar. Porque nós não somos máquina. Nós somos seres humanos, nós vamos cansar. Moisés cansou e pediu lá em Números 11 para Deus matar ele. Um homem que falava com Deus face a face, que dirá eu e você. Me mate, ou seja, ele está dizendo, eu não posso mais continuar como líder. Estou cansado, estou carregando esse povo como uma mãe carrega um bebê nos braços. É o que Moisés está dizendo a Deus em Números 11. Então às vezes nós estamos nessa vibe, por quê? Porque nós estamos fazendo de forma religiosa, correndo para fazer. Eu preciso fazer, eu preciso que me vejam, eu preciso que me elogiem, eu preciso ser validado, validada. Quem está entendendo isso aqui, diz amém. Agora a adoração, olha essa tensão aqui. Adoração, para ouvir. Espera aí, deixa eu ver o que é que Deus quer. Deixa eu ver o que é que Deus quer para mim. Deixa eu ver se é nesse ministério mesmo que Deus quer que eu sirva. Será que Deus te chamou para fazer o que você está fazendo? Nós precisamos parar para ouvir Deus. Marta fazia tudo certo aos olhos humanos. Não tinha dúvidas disso. Aos olhos humanos, Marta era a melhor líder que poderia ter numa igreja. Se eu fosse pastor, eu fico imaginando, eu fico viajando, né? Eu viajo muito lendo os textos. Eu fiquei imaginando os discípulos lá com Jesus, lá e olhando assim. Eles gostavam de disputar entre si, né? Os discípulos sempre gostavam de pegar uma briguinha, né? Quem vai ficar na direita, quem vai ficar na esquerda. Os outros ficavam com raiva, para ir para os bonitinhos. E Jesus tem que dar sermão para eles, mostrar o que é humildade, que maior é o que serve. Jesus vai fazer isso em algumas ocasiões. Aí eu fiquei imaginando eles na casa de Marta. Quando eu for pastor, meu irmão, ela vai ser da minha igreja. Essa daí vai ser a líder do círculo de oração, né? Essa daí vai ser a líder do atmosfera. Não, essa daí é top. Cara, Jesus olha assim e diz, não é isso. Marta fazia tudo certo aos olhos humanos, mas não estava sendo sensível ao momento. Não era o momento adequado. Precisava fazer as coisas? Precisava. Alguém precisava servir Jesus? Precisava. Se organizava, fazia algo diferente, convidava alguém para ajudar. Não. Ela simplesmente não estava sensível ao momento. A presença de Jesus estava na casa, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está nesse lugar, quem diz amém? Amém. Então por que a gente não valoriza? A gente fala que Ele está, mas a gente parece que está numa festa. Parece que a gente está num lugar, sei lá, num lugar só de brincadeira, de entretenimento. Se Jesus está entre nós, quem deve ser honrado? Quem deve ser ouvido? É Ele. Marta não entendeu, ela não foi sensível, mas Maria, ela senta para ouvir. Jesus não queria comida, meu irmão. O que Jesus queria, sabe o que era? A atenção dela naquele momento. Diga para o seu irmão, diga o que Jesus quer. É a tua atenção. É o que Jesus quer. Eu volto a dizer, meus irmãos, não era errado, não era pecado ou coisa terrível que Marta estava fazendo aqui, não. Ela não estava numa vida de iniquidade, não. Ela estava fazendo coisas legítimas, sim ou não? Mas a intenção dela era melhor.
Era a melhor intenção possível, mas ela estava focada nos seus próprios planos para aquele dia. Ela não estava se importando com os planos de Jesus, era o que ela planejou. Foi o cardápio que ela pensou. Foi a forma da louça que ela queria, talvez ali, colocar a posição, se era ou não, né, algo que ia ficar mais bonito, mais formal, não sei. Marta estava preocupada com coisas. Quantas vezes nós estamos fazendo assim? Fazendo muito para Jesus e ouvindo pouco. Será, irmãos, que nós não estamos tentando impressionar a Deus com o nosso serviço, impressionar nossos líderes com o nosso talento, enquanto ignoramos a voz do Senhor, enquanto ignoramos o seu convite para se deleitar na presença dEle? O religioso, ele mede a fé que tem pelo esforço que faz. Vou repetir isso aqui: o religioso mede a fé que tem pelo esforço que faz. Agora, o adorador tem a sua fé medida por meio da obediência e da entrega que ele faz a Jesus. A religiosidade grita assim: olha o que eu fiz, Senhor. Isso é a religiosidade. É o grito do inconsciente. Olha o que eu estou fazendo. Olhem como eu estou servindo. Olhem como eu canto. Olhem como eu prego. Olhem como eu danço, como eu ensino. Olhem como eu lidero. Olhem como eu cuido das pessoas. Isso é o grito da religiosidade, mesmo que inconsciente. Agora, o adorador, ele sussurra: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O adorador está ali: Senhor, fala. Como Eli disse para Samuel: quando ouvires a voz mais uma vez, fala, Senhor, teu servo ouve. Quantos querem ser assim? Mateus capítulo 7, olha que interessante. Mateus capítulo 7, 21 ao 23, o próprio Jesus diz como vai ser no fim dos tempos. Ele diz assim: nem todo aquele que me diz, preste atenção na religiosidade aqui presente, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Diga assim: uau. Como diz o pastor Bruno, diga assim: ai, ai, ai. Gente, aqui essa pessoa está desviada, expulsando demônio? Olha o dedinho. De jeito nenhum. Essa pessoa aqui, ela não está fria espiritualmente. De jeito nenhum. Porque uma pessoa que está... Imagina um ministério, você chegar e em nome de Jesus... nós vamos ver milagres acontecendo de forma extraordinária, amém? Sinais e maravilhas. Quantos creem e querem ver mortos ressuscitando? Demônios sendo expulsos, cultos de milagres. Nós almejamos isso, as obras maiores que Jesus falou. Agora imagina o ministério, você está fluindo nesse nível, e no último dia o Senhor diz: eu não te conheço. Mas isso aqui é um exemplo clássico de religiosidade. Lucas 18, nós vamos ver outro momento aqui muito interessante. Lucas 18, do 9 ao 14. Jesus mais uma vez mostrando aqui algo interessante. Diz o texto a partir do 9: e alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Olha o que Jesus conta aqui. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o religioso aqui, né? E o outro um publicano, um pecador. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são o quê? São ladrões, são corruptos, são adúlteros, e o dedinho assim, ó, apontando o erro dos outros. Nem mesmo como esse publicano. Não sou assim, eu sou santo, eu sou consagrado, eu oro, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo.
Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo. Quanto ganho? 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Um exemplo claro. O cara era pecador, mas tinha um coração rendido. Tinha um coração que se humilhava, tinha um coração que olhava para dentro dele, não ficava olhando os erros dos outros, não. A religiosidade fica olhando: olha o que eu faço, e tu não faz nada. Né? Misericórdia, tu não ajuda em nada. Uma coisa é quando a gente encoraja os outros a servirem no reino, outra coisa é apontar o erro do outro. Essa não é nossa função. E Jesus mostrando aqui, nós precisamos olhar para dentro. Como está dentro? Está rendido ou não? O salmista, ele diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. E em último lugar, meus irmãos, entre a religiosidade versus adoração, adoração versus religiosidade, diga assim comigo: religiosidade impressiona os homens. Diga: adoração quebra o coração diante de Deus. Isaías 29:13 é um texto muito conhecido que diz: o Senhor diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras e ensinos e ensinadas por homens. Deus estava chateado com a nação de Israel. Deus estava denunciando por meio do profeta e dizendo para o profeta: esse povo, Isaías, eles não me amam de verdade não. Eles vão para os cultos, eles oferecem sacrifícios, eles até cantam lá, mas olha o coração. Eu estou vendo o coração deles. O coração deles está longe de mim. É só de boca que se aproximam de mim. É só falácias. Isso é o que, irmãos? Religiosidade. Religiosidade. Religiosidade sabe exatamente o que dizer. Escute isso: a religiosidade sabe exatamente o que dizer, sabe exatamente como se comportar, sabe como se parecer santo. A religiosidade sabe se camuflar, sabe se esconder. Em João 12, a partir do verso 1, diz a palavra: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde havia Lázaro, a quem ressuscitaram os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Agora vamos lá, olha o que diz a continuação do texto. O que é que diz aqui? Marta servia. Ela era uma serva de Deus, com certeza, mas olha, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Vamos ver o que continua aqui? Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com as dos seus cabelos, e a casa encheu-se com perfume, com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Esse aqui trabalhou no INSS, esse aqui, ó, era o chefe. Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nele era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz. Jesus está olhando o coração de Maria. Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês terão consigo sempre, mas a mim vocês nem sempre terão. Então aqui a gente vê essa tensão da religiosidade e da adoração mais uma vez. A gente viu Isaías, o Senhor denunciando Israel, mas agora a gente vê mais uma vez agora na casa dos amigos de Jesus, Betânia, em Betânia,
na casa dos amigos de Jesus. Lázaro assentado à mesa, o irmão de Marta e Maria, estava onde? Com Jesus. Marta servindo, trabalhando de um lado para o outro, perdendo a oportunidade mais uma vez, parece que ela não aprendia. E lá vem Maria, mais uma vez, para ficar na história, com esse coração de quebrantamento, quebrando um vaso de nardo puro, quebrando o que ela tinha de melhor diante do Senhor, dando o perfume. Isso simboliza o quê? Adoração. Diga perfume, diga simboliza adoração. Ela está quebrando ali, é como se estivesse quebrando o coração, dando o melhor, e o Senhor dizendo: eu recebo esse melhor, eu recebo esse melhor. Então Deus não se move por aparência. Deus não ficou impressionado. A gente não vê Jesus aqui impressionado com o sabor da comida. Você viu no texto? Uau, Jesus elogiando, que comida saborosa. Eu só venho em Betânia, na casa de vocês, por causa da comida. Que cardápio fenomenal. Jesus não faz esses elogios. Jesus elogia a atitude de Maria mais uma vez. Diga, o coração de Maria é extraordinário. Gente, que coração. Deus não se move por aparência, Ele vê o coração. Ele não só se agrada quando a verdade, Ele só se agrada, melhor dizendo, Ele só se agrada, diga, Ele só se agrada quando há verdade, quando há quebrantamento. É assim que Ele se agrada. Você pode estar no altar, mas com o coração longe. Você pode levantar as mãos, mas não se render por dentro. Você pode até ter uma reputação de um adorador, de alguém referencial nessa área, mas Deus sabe quem somos quando ninguém está olhando. Deus sabe quem nós somos. Então a religiosidade é estética, é aparência, é performance. A adoração verdadeira é essência. É essência. Religiosidade convence as pessoas. A adoração move o céu e abala o inferno. Diga aleluia. A adoração, meu irmão, quebra as barreiras. A gente vê Paulo e Silas na prisão, adorando em meio ao sofrimento, e o Senhor entra com providência, com provisão, quebrando as cadeias, livrando-os ali. A adoração faz a diferença no céu e no inferno. A religiosidade, que é a aparência, não passa disso. E a gente vai para Mateus 6, eu vou citar. O Senhor diz lá em Mateus 6, quando nós somos elogiados pelos homens, ali nós recebemos a nossa recompensa. Se eu sou elogiado porque eu oro bonito em praça pública, ou porque eu jejuo e demonstro esse jejum, ou porque eu dou grandes esmolas para as pessoas verem, está escrito lá em Mateus capítulo 6. O Senhor diz, você vai ter a sua recompensa dos homens, que são o quê? Os elogios. Agora, se você vai para o secreto, onde ninguém está te vendo, onde é só você e Ele, aí, meu irmão, o céu te contempla, porque a adoração chega e o inferno é estremecido. Diga aleluia. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus, irmãos, está procurando corações quebrantados, não performances perfeitas. A gente pode dar a melhor performance aqui, mas Ele está procurando coração quebrantado. Os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra. A Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. João capítulo 4. Ele está à procura de verdadeiros. Por quê? Porque Ele está olhando o coração e não a performance. Porque Ele está procurando coração quebrantado. Deus não está procurando talento. Eu nem mandei, acho que eu não mandei para o pastor não. Eu recebi um WhatsApp, foi hilário. Uma pessoa lá de Caruaru, um jovenzinho, eu não conheço, mandou uma mensagem no meu celular, pegou no Instagram, disse: pastor, se estiver precisando de um músico talentoso, cheio do Espírito Santo, para tocar nos eventos da igreja, cultos especiais, pode me contratar. Eu printei, tirei o nome dele, botei no grupo do Ministério de Louvor, disse: aí, quem se habilita? O que é que eu respondo numa hora dessa? Aí perguntaram: pastor, o senhor respondeu o quê? Eu disse: nada, deixei no vácuo, até hoje. Digo, não tem nem palavras por coisa. Meu Deus,
Deus não está procurando talento, Ele está procurando adoração, adoradores. Você pode dizer amém? Não é nem adoração, porque Ele tem o melhor no céu. Ele está procurando corações rendidos e quebrantados, como Davi, que contemplava, e como Maria, que não importa o que estivesse acontecendo, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Como aquela música que a gente cantava da comunidade de Ninópolis. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Só imagine Josemildo dançando essa musiquinha assim. Pastor Josemildo, perdão. Deus não está impressionado, meus irmãos, com o que você faz no púlpito ou diante dos homens, mas com o que você vive no secreto é o que chama a atenção dele. Quantos podem dizer amém? Então, religiosidade esconde o que a adoração expõe. A religiosidade esconde o caráter, a religiosidade esconde as falhas, a religiosidade muitas vezes é uma forma de camuflagem. É uma forma de camuflagem para não mostrar quem verdadeiramente somos. A adoração expõe, por quê? A adoração leva o homem à humildade de dizer, eu sou esse pecador. Como aquele homem que Jesus fala e o fariseu. Religiosidade endurece o coração. A adoração leva o adorador ao quebrantamento. Religiosidade impressiona os homens. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando já. Religiosidade impressiona os homens. A adoração, diga adoração, diga atrai a presença de Deus. Quantos querem atrair a presença de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família? Religiosidade vai impressionar os homens. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo o seguinte: escute, Davi e Maria, eles escolheram o que muita gente está rejeitando. Escute isso, Davi e Maria escolheram o que muita gente está rejeitando. Porque o que as pessoas querem é serem vistas. Por causa de uma coisa que nós estamos vivendo hoje: apareça, cresça, se sobressaia. Isso são frases que nós escutamos muito nos dias de hoje. Tem um slogan que fala de vendas, né? Que quem quer vender precisa ser visto. E isso as pessoas estão levando para a vida. Então esse tipo de comportamento do mundo corporativo está sendo introduzido dentro da igreja, especificamente no nosso coração, como homens e mulheres de Deus, para que a gente possa viver uma vida religiosa. Sabe por quê? Porque a religiosidade é desviar o foco da verdadeira adoração. O que era no Antigo Testamento, que Deus tanto implicava, eu vou usar essa palavra e me perdoem, mas Deus, no sentido de dizer assim: por que vocês se desviaram de mim de novo? Por que vocês seguiram outros deuses de novo e me rejeitaram? E vinha maldição sobre a terra, sim ou não? Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A religiosidade faz levantar outros ídolos, que são os nossos focos, as nossas metas. Tem gente que tem meta ministerial, e para isso ele passa por cima de tudo e todos. Então, irmãos, Davi e Maria, eles escolheram o que muitos rejeitam. Eles escolheram a presença de Deus acima da aparência, acima da religiosidade. Davi não estava preocupado com Mical, o que ela estava achando da dança dele, se ele era o rei. Não estava preocupado com os súditos dele. Davi estava preocupado em dar o melhor para Deus. Hoje Jesus ainda está entre nós. Ele está entre nós, através do Espírito Santo. Jesus ainda entra nas nossas casas, em nossas igrejas. A questão é, Ele nos encontra ocupados como Maria, ou Ele nos encontra ocupados como Marta, ou nos encontra rendidos como Maria? Como é que Ele está nos encontrando? Porque a religião te ensina, sabe o quê? A funcionar. Eu encerro com essa frase: a adoração te ensina a se entregar. Quantos vieram para se entregar ao Senhor? Mas não é um momento, não é agora apenas,
não é apenas o domingo quando você vem para o culto, porque isso os religiosos fazem muito bem. É uma vida diária de rendição, porque o teu coração é o altar que o Senhor quer enviar fogo para queimar. Quantos querem entregar o coração aqui como sacrifício ao Senhor? Feche os seus olhos nessa hora. Eu quero convidar você a entregar a sua melhor adoração nesse momento. Eu quero convidar você a... Eu não sei se a sua melhor adoração é uma canção decorada. Eu não posso julgar o teu coração. Mas talvez a tua melhor adoração agora são as palavras que você vai liberar para aquele que você ama, para aquele que é mais importante. Então, com seus olhos fechados, comece a liberar para o Senhor. Se você é um verdadeiro adorador, se você não é um religioso, ou se você foi um religioso até há minutos atrás, talvez inconscientemente você estava tendo atitudes de religioso, eu quero te convidar agora a colocar isso no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu entrego tudo. Eu entrego tudo, Senhor. Eu sei que realmente eu estava fazendo por alguma coisa. Eu não queria que fosse assim, mas eu fui assim. E agora, Senhor, eu quero entregar esse coração ao Senhor, porque eu quero me arrepender do tempo perdido em que o Senhor esteve à mesa, em que o Senhor esteve na casa, e eu simplesmente estava para lá e para cá, disperso, sem compreender nada. Eu quero hoje entregar o meu coração. Eu quero entregar o meu coração. Comece a entregar o seu coração agora. É o momento da sua entrega. É o momento de você mergulhar mais fundo, mais profundo nele. Oh, se você ora em línguas, se você canta em línguas, se você é alguém batizado no Espírito Santo, se você tem liberdade nessa hora, libere nessa hora. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir